Bom dia, já é novo dia. Força! Aí, gente boa. Mais um dia aqui na graça de Deus. Estamos aqui no Santuário Ilha das Rosas. Sabe, eu estou aqui para falar de um assunto muito importante. É, é para todos aqueles que creem em sonhos proféticos, sonhos de revelação da parte de Deus. Sabe, aconteceu na madrugada do dia 20 para 21 do mês de agosto. No meio da madrugada eu tive um sonho que se trata de uma revelação de Deus sobre os últimos dias. Bem especificamente no último dia, no dia da condenação de todas as pessoas que não aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o que aconteceu é o seguinte: no sonho que eu tinha, que eu estava presente, era uma área rural. Não sei se todos sabem de profissão, eu sou bombeiro militar aqui do estado do Paraná. Atualmente me encontro na reserva remunerada. Mas na madrugada do dia 20 para 21 de agosto de 2020, eu me encontrava numa região rural, não estava fardado, uma farda de serviço, estava com um uniforme de educação física. E nessa região havia uma ocorrência de incêndio florestal, nós chamamos de incêndio de campo. E aonde eu estava era na parte da frente, onde havia um caminhão de apoio, um caminhão de uns 60 mil litros d'água. Mas só que esse caminhão estava com mais uma carga de 60 mil. Eu estava ali com o uniforme de educação física e de repente, quando eu olho para a minha retaguarda e olho movimentação de vários bombeiros correndo em minha direção, eles estavam paramentados com as suas roupas de combate a incêndio completa, de capacete, capa e bota e calça, estavam correndo. Outros estavam uniforme de educação física, correndo desesperadamente. E quando eu os vi correndo desesperadamente, eles haviam deixado as suas viaturas, porque quando eu vi que eles estavam correndo desesperadamente, eu percebi que algo não estava normal. Porque um bombeiro não abandona sua viatura, porque ele foi lá para executar um serviço. E o que houve? Eles estavam desesperados. Veja só, um bombeiro desesperado e correndo. Eu vi que algo grave estava acontecendo. E o que era isso? Era um grande incêndio incontrolável. Não havia bombeiro do mundo que pudesse controlar. E por que eles estavam correndo? Estavam correndo porque as chamas de um grande incêndio aconteciam assim ao nosso lado, apareciam repentinamente, como um sopro, fazia um barulho assim, aparecia grandes chamas de incêndio ao nosso lado. E por que eles estavam correndo? Era por isso que as chamas apareciam repentinamente, assim, era um fogo incontrolável. Não tem bombeiro no mundo que pudesse controlar aquilo. Por quê? Porque eles apareciam repentinamente do nosso lado. E quanto mais corríamos, que eu passei a correr também, e aquela chama acendia repentinamente. E nessa situação, eu vi parceiros meus totalmente incendiados com uma tocha de fogo. E ele estava correndo desesperadamente também. E quando eu percebi, eu estava um pouquinho à frente dele, mas eu pude perceber que era um bombeiro que estava correndo ali, estava incendiado. E nessa corrida eu pude perceber também que outro bombeiro estava orando em algum lugar ali, pedindo misericórdia, misericórdia, misericórdia. E eu corri à frente, desesperadamente também, e as chamas não paravam de acender repentinamente. E aquilo ali incendiava tudo aonde todo o combustível que havia ao redor, seja o que fosse. Eram umas chamas poderosíssimas. E eu fiquei
um grande temor no meu coração. E então eu comecei a perceber já que aquilo ali era o tempo do juízo de Deus para todos aqueles que rejeitaram a misericórdia de Deus, rejeitaram o testemunho, a vida do Senhor Jesus que veio aqui para nos salvar, nos dar a graça da salvação, nos apresentar a misericórdia de Deus. Então eu pude perceber que essas chamas são terríveis e não tem como a pessoa que for condenada se livrar das chamas, porque as consequências das chamas serão eternas. As dores terríveis de pessoas que são queimadas, elas continuarão para por toda a eternidade. As dores da chama, as dores do fogo. Eu, como socorrista, atendi muitas ocorrências de pessoas que foram queimadas. Eu vou falar para vocês, são ocorrências que para mim eram muito difíceis de atender, porque a dor das pessoas é terrível, principalmente quando são queimaduras de 3º grau, onde há necrose necrose de pele, e as peles são queimadas, e a gente percebe lá a dor terrível, e não tem o que nós possamos fazer. Então a gente fica terrivelmente preocupado. Então, sabedor disso, eu vi que as consequências da dor são eternas. Aquela queimadura, o sentimento de dor são terríveis. É isso que eu vi, pessoal, gente boa. São coisas terríveis que estão para acontecer. E então agora nós não podemos ficar nessa situação de dúvida. Não existe, não tem como a gente ficar em cima do muro. Não tem como. Ou a gente tem que decidir a que lado nós queremos estar. Ou é ao lado do Senhor Jesus, que é o Salvador, aceitá-lo de todo o coração, de todo o nosso entendimento, aceitar como o nosso Senhor, aquele que é a porta, que só através dele nós podemos entrar para o reino de Deus. Ele é a porta. Então, sem ele, nós não podemos entrar no reino de Deus, na nova terra. Porque o Senhor Jesus disse que antes dele subir, ele falou: não se turbe o vosso coração, queres em mim, queres também Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou e vou-los preparar lugar. Se você tem essa esperança de um dia morar nessa nova terra, onde a tristeza, a dor, o desânimo, a desesperança, a depressão, o sentimento de vazio interior, aquele sentimento de abandono, sentimento de terríveis que um depressivo tem, as pessoas necessitadas que não tem não tem ninguém por si, lá não haverá nada, mas só haverá alegria. Esse é o reino que o Senhor está nos preparando. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, gente boa. A situação é séria. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias. O relógio de Deus está chegando à meia-noite e nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo, não é mais hora de perdermos a nossa vida isso. Nós devemos tomar a decisão. Essa decisão, conforme a nossa decisão, as consequências serão eternas. Se nós decidirmos pelo reino dos céus, a alegria fará parte de nossa vida. Se nós decidirmos pelo reino das trevas, a nossa tristeza será eterna. Então não há meio termo. Se você ainda se encontra no vale da decisão, entre agora no reino eterno. Aceite o Senhor Jesus como o Senhor Jesus Salvador. Na sua palavra está escrito: todo aquele que clamar pelo nome do Senhor Jesus será salvo. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, eu estou te dizendo, Ele é a fonte da salvação. Ele oferece a graça da misericórdia. Clame este nome, que esse nome tem poder. Esse nome te conduz ao reino dos céus. Muito obrigado pela atenção. Da fraqueza tiraram força. Da fraqueza, diga ao fraco: eu sou forte. Resista,
É o momento de resistir, não é o momento de desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus para todos sempre, ao Deus poderoso, Criador. Glória, glória, glória a Deus. Graças a Deus. Fui. Amém.